Gustavo, é diferente o Temer, que tinha sido presidente da Câmara, tinha tido já alguma atuação que permitia considerá-lo um centrista ou alguém moderado, e o Jair Bolsonaro, que tinha toda uma vida dedicada a pautas corporativas, a estatização, a defesa da estatização, a defesa da ditadura, a defesa da tortura. Não houve uma condescendência inexplicável por parte do dinheiro brasileiro com um personagem com essas características de achar que do dia para a noite ele viraria um liberal reformista? Quem caiu nesse conto da carochinha não deve explicações ao país? Pois é, eu não sei se era tanto um conto da carochinha, porque no começo tinha um pouquinho uma ideia de coalizão. Tinha dentro do governo esse personagem, o Paulo Guedes inicial, que era o liberal de carteirinha. Cuja presença no governo teria sido importante para a eleição do presidente. Então, ele está lá até hoje, então não era uma ilusão que essa força não existia. Ela não foi suficiente, enfim, Bolsonaro vai pior do que a gente imaginava, não teve como as reformas Ele era avançarem. pior do que a gente imaginava, Gustavo. Ele defendia o brilhante Ustra, ele dizia que o Fernando Henrique Cardoso merecia ter sido fuzilado, ele disse que morreu pouca gente. A gente pode passar... O que ele teria de ter feito para ser pior do que a gente imaginava? Ter fuzilado efetivamente alguém? E a Vera colocou alguns aspectos, inclusive na economia, também ele deixava claro que ele não tinha nada de liberal, ele sempre foi contra tudo isso. Eu acho que ou a gente entende quem ele era e que isso já era dado, ou a gente também vai ficar enxugando o gelo, achando que o Paulo Guedes tem alguma chance de fazer alguma coisa ali, né? Eu não sei se eu me expressei bem, eu não quis dizer, não quis de jeito nenhum elogiar. O que eu quero dizer é que a gente não sabe, naquela época a gente não sabia o que a gente sabe hoje dele, em ação como chefe de Estado. Não foi bem, tá? E não votei, não passei nem perto, mas ele tem, enfim, é o presidente. O presidente anterior, eu não Temer, a Dilma, eu também não gostava, também tinha compromisso zero com as reformas, quer dizer, aí entramos numa conversa que não converge. O fato é que ele era ou não era uma coalizão quando começou. Algumas pessoas acreditavam que ele podia se mover para o centro e para a moderação por influência do Paulo Guedes. Foi o Paulo Guedes que trouxe o Sérgio Moro. Naquele momento que o Sérgio Moro subiu no barco bolsonarista, não era despropositada a ideia de que o Bolsonaro podia seguir uma direção mais centrão, mais centrista, não sei como chamar isso, mais moderada. Era uma ideia. Provou-se errada, né? Mas não era despropositado. É só isso. Não enfim, o que a gente pensava lá atrás relativamente ao que aconteceu. Gustavo, mas assim, como explicar que, tudo bem, lá atrás as pessoas caíram no canto da carochinha, mas como explicar ainda hoje o apoio, nem que seja pelo silêncio? Vamos votar na carta, dos nomes que não estão lá, né? Pessoas, empresários que poderiam ter aproveitado esse momento para fazer um posicionamento e não estão lá. Tem 1.500 assinaturas. As pessoas continuam acreditando, você está em vários conselhos, continuam acreditando que vão sair as reformas, que algo diferente vai sair do governo Bolsonaro? Mas não é só isso. Na verdade, eu acho que o mais surpreendente são os apoios entusiasmados ao presidente Bolsonaro, que são em quantidade gigantesca. Eu não tenho explicação para isso. Não é minha preferência, mas não posso deixar de reconhecer que tem, sei lá, 35 milhões de brasileiros que aprovam o governo Bolsonaro. Brasileiros de todo tipo. E é um fato da vida. Ele é o presidente, ele foi eleito, ele ganhou uma eleição. Olá,
Acabamos de ver uma parte da entrevista do ex-presidente do Banco Central do Brasil, Gustavo Franco, né, para o Roda Viva, na qual ele faz a seguinte afirmação: o Bolsonaro era pior do que a gente imaginava. E ele foi contestado imediatamente pela jornalista Vera Magalhães, dizendo assim: como assim pior do que a gente imaginava? O que é que ele precisava ser pior? Ter efetivamente fuzilado as pessoas? E eu complementaria, né, dizendo que houve várias entrevistas que o Bolsonaro deu ao longo da sua longa carreira como deputado federal do Baixo Clero, em que ele defendia que o Brasil só tinha jeito se ocorresse uma guerra civil e morressem 30 mil pessoas. Bom, Gustavo gagueja, você vê claramente que ele não consegue sair, dar uma explicação para o inexplicável, né? E faz as comparações estapafúrdias, dizendo: não, mas eu também não gostava do governo da presidenta Dilma. Ora, você pode não gostar da política econômica da presidenta Dilma Rousseff, né? Mas ela não tem, primeiro, nenhuma acusação de ter feito rachadinhas com seus funcionários, e segundo, por pior que tenha sido a política econômica da presidente Dilma Rousseff, ela sempre foi uma pessoa que nunca afrontou as instituições brasileiras, que nunca elogiou torturadores, pelo contrário, né? Numa CPI, né, na qual ela foi convocada, se não me falha a memória, em 2009, quando foi questionada por um senador, que era o Agripino Maia, né, nos seguintes termos: ministra, como nós podemos ter certeza que a senhora está falando a verdade se a senhora mentiu para o seu torturador? E a resposta da Dilma, né, foi dizer: menti sim, menti com muito orgulho, senador, porque mentir para o torturador é salvar vidas. O senhor Jair Messias Bolsonaro, durante, né, a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff, fez elogio público ao brilhante Ustra, que tinha sido o torturador da Dilma. Ele fez esta afirmação no Congresso Nacional. Deveria ter saído dali preso, né, e com o seu mandato cassado por quebra do decoro parlamentar. Como assim o Gustavo Franco e a elite não sabia quem era Jair Messias Bolsonaro? Ele não surgiu do nada. Ele não foi um Collor, né, que pum, surgiu assim, de repente, né, e aí, em toda a TV fazendo propaganda dele. Não. Ele foi uma pessoa que foi construindo o seu discurso de ódio ao longo de 28 anos. E a ingenuidade do Gustavo, ele achava que o Paulo Guedes aqui ia governar, não o Bolsonaro. Primeiro que quem foi eleito foi o Bolsonaro. Também, ainda sobre o governo da presidente Dilma Rousseff, houve uma reunião em que estava o presidente da Petrobras, né, o Gabrielli, e ele teria dito uma frase assim: eu acho que, em que ele foi interrompido pela presidente, que ela disse o seguinte: você não acha nada, quem acha sou eu, que fui eu que recebi os 56 milhões de votos, não você. As pessoas votaram no Bolsonaro, não votaram no Paulo Guedes. Quer dizer, se a elite brasileira achou que ao eleger ao eleger Bolsonaro, estava na verdade elegendo Paulo Guedes, é de uma burrice inacreditável. Mostra, né, o nível intelectual da elite empresarial brasileira, né? Bom, agora, o Gustavo Franco dizer isso, quero relembrar o episódio de janeiro de 1999, né? O Gustavo, que era o adepto, né, irredutível da manutenção do regime cambial, né, brasileiro,
né, de um regime de bandas cambiais, num contexto em que o Brasil perdia, ele sangrava de reservas internacionais, perdia bilhões de dólares por dia nas reservas internacionais, o presidente Fernando Henrique Cardoso simplesmente demitiu Gustavo Franco. Tão simples como isso. E ele tinha acabado de ser reeleito, né, jurando de pé junto que não ia mudar o regime cambial, mudou. Fez estelionato eleitoral? Sim, fez. Mas quem manda é o presidente. Sempre foi assim. Não existe essa de presidente boneco de ventríloco. Isso nunca existiu na história brasileira. A Constituição dá imensos poderes ao presidente da República, né? Então, quem manda é o presidente. E eu quero só terminar com um detalhe que o ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, que é muito amigo meu, né, me falou certa vez sobre a permanência do Pedro Malan como ministro da Fazenda do governo Fernando Henrique Cardoso. O Bresser perguntou 3 vezes para o Fernando Henrique por que ele mantinha o Pedro Malan como ministro da Fazenda, né? Nas 3 primeiras vezes, o Fernando Henrique deu a mesma resposta, porque ele é uma pessoa muito educada, ele fala muito bem inglês e representa o Brasil, muito bem o Brasil no exterior. Na 4ª vez que o Bresser fez a mesma pergunta, a resposta foi um pouquinho diferente. O Pedro Malan é uma pessoa muito educada, fala muito bem inglês, representa muito bem o Brasil no exterior e faz tudo o que eu mando. Quem manda no Ministério da Economia, da Fazenda, etc., é o presidente da República. As políticas que são executadas pelos ministros são executadas a mando do presidente da República. Quem manda é o presidente no governo. Os erros dos ministros são erros do presidente da República. Então, é de uma, entre aspas, ingenuidade inacreditável. Uma pessoa como Gustavo Franco, que viveu tudo isso, que viveu o governo Fernando Henrique, que sabe muito bem quem manda é o Fernando Henrique, na época que ele era presidente, achar que com Bolsonaro seria o contrário, né? Simplesmente não é factível achar isso, tá? Quer dizer, eles podem sim ter achado que o Bolsonaro ia fazer uma série de reformas impopulares, né, que eles não gostariam de fazer, né? Mas achar que o Bolsonaro foi pior do que a gente imaginava, não. Ele foi exatamente o que eles imaginavam. Só que com a pandemia, agora pegou mal, né? Porque até 2019, eu não lembro do Gustavo Franco criticando o governo Bolsonaro. Eu não lembro do Gustavo Franco criticando os ataques que o Bolsonaro fazia ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal, às instituições democráticas, nada disso. Eles foram coniventes. Aliás, a elite empresarial brasileira continua conivente, né? Porque talvez eles sejam iguaizinhos. E talvez a grande diferença do Bolsonaro para o Gustavo Franco, eu costumo brincar com as pessoas, é que o seguinte, é que esse pessoal, eles comem com os talheres. O Bolsonaro não, ele come com a mão, ele arrota, entendeu? Fala com a boca cheia, né? É uma pessoa desagradável, né? Mas no fundo, essa turma toda tem as mesmas ideias. Não se iludam com isso. Enfim, esse é o comentário que eu quis fazer, né, ao ato falho do Gustavo Franco. Aliás, na psicologia, né, a expressão ato falho significa muita coisa, tem um significado muito profundo. O ato falho é aquela besteira que você fala, né, mas é que no fundo é o teu inconsciente te traindo, né? Isso é um ato falho. E o que o Gustavo acabou de cometer, né, foi um ato falho que revela muito mais
sobre o caráter do Gustavo Franco e da elite brasileira do que sobre Bolsonaro. Bolsonaro não me surpreendeu, não. Eu não esperava absolutamente nada de diferente desse governo. Aliás, eu lembro uma vez, em 2019, o embaixador Rubens Recupero, no Fórum de Economia de São Paulo, quando me perguntaram se ele esperava que o governo Bolsonaro fosse o que acabou sendo, eu disse não, eu não esperava absolutamente nada desse governo. Enfim, era isso, tá? Então, tenham um bom dia a todos e todas.